O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 10 de setembro. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, essa permissão, essa generosidade de vocês, procurando trazer assuntos de interesse da nossa região. Hoje o assunto realmente é de interesse geral. Eu sei que o tema do programa desta noite, no primeiro momento, pode parecer até pouco atraente para muitos telespectadores, pois uma parte está acostumada a usá-lo e talvez acredite que já sabe tudo sobre o tema. Uma outra parte não vê como usá-lo, seja por acreditar que não precisa dele ou porque é muito caro. Tenho certeza que os telespectadores e telespectadoras que assistirem este programa até o final não se arrependerão, pois irão descobrir um mundo até então desconhecido pela grande maioria. Estou falando do ramo de seguro. Não o conhecido seguro de veículos, de utilidade doméstica, as lojas adoram vendê-las, né? Estou falando de modalidade de seguro ainda pouco usada, mas cada vez mais necessária, sob o risco de perdas patrimoniais que podem quebrar, eu falo quebrar mesmo, financeiramente qualquer um, seja uma pessoa física ou jurídica. Entre outros tipos ainda pouco conhecidos e pouco usados, daria um destaque, por exemplo, ao seguro de responsabilidade civil, que pode fazer a diferença na vida de qualquer profissional ou empresa. E para conversar com vocês sobre esse tema, contarei com a competência de um profissional com muitos anos no setor e extremamente preparado. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, o tema do programa desta noite é seguros. Será que sei tudo sobre eles ou não preciso deles? Mas antes necessito fazer um pedido a vocês e um comentário sobre as ruas nessa última terça-feira. Inicio com o pedido que eu comecei a fazer já há algumas semanas e veio da diretora, presidente da casa, Madre Rosélia, Maibi Carichato Frossá, que por eu conhecer a realidade da casa, estou repetindo e vou repetir quantas vezes achar necessário. O pedido é o seguinte, abre aspas a Maibi Carichato Frossá. Estacionamento rotativo, Casa Madre Rosélia. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Fica na Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Ou seja, é um pedido da Casa Madre Rosélia para quem vai estacionar ali naquela região. Por exemplo, o pessoal que vai muito no Raul Sertã e não consegue vaga lá dentro, é ali perto, quem vai naquelas clínicas médicas, escola. Ou seja, vocês, além de ter um local para estacionar, ainda vão ajudar a instituição, tá? Agora eu vou fazer o comentário. Nesta última terça-feira, vimos o clamor das ruas, não foi? Seja a favor de Bolsonaro, seja contra ele. Eu não vou entrar aqui no mérito se tinham mais apoiadores ou contrários ao Bolsonaro. Eu tenho uma certeza. Ir às ruas de forma ordeira e pacífica é um direito constitucional de todos os brasileiros. Ou seja, todos nós temos o direito de ir às ruas e mostrar o que pensamos, desde que seja de forma ordeira e pacífica. O que foi que aconteceu nessa terça, pelo menos aqui em Friburgo? Tivemos 2 movimentos e os 2 foram ordeiros e pacíficos. Em verdade, até na noite de segunda-feira, eu pensava ficar em casa. Mas ao ler que o ministro Alexandre de Moraes tomou mais decisões arbitrárias, simplesmente tirando de muitos o sagrado direito constitucional da liberdade de opinião,
não deu para ficar impassível, fingindo que não estou vendo 11 pessoas, que hoje são 10, né, está faltando um ministro, que estão encasteladas num castelo chamado Supremo Tribunal Federal, castelo cheio de mordomias, que estão se achando donos do Brasil. Ainda tendo que aguentar um sujeito, é isso mesmo, ele não merece ser chamado de ministro. Eu não posso chamar Alexandre de Moraes de ministro, o sujeito já está muito bom para ele. Que acredito que o Brasil é uma cidadezinha esquecida, como aquelas que aparecem nos filmes do Velho Oeste, onde tem um xerife mandão, né, que pode tudo. Foi nessa hora que eu decidi ir às ruas e fui ontem, fui na terça-feira à tarde. Estou falando ontem que esse programa está sendo gravado na quarta e foi terça-feira. Eu quero dizer ao ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, ao sujeito Alexandre de Moraes, que ele não pode tudo não. E grande parte do Brasil foi às ruas ontem contra os atos arbitrários e inconstitucionais de todos, porque se o Alexandre de Moraes está pintando e bordando, os outros 9 ministros estão deixando. Então a casa que deveria defender a nossa Constituição, hoje as pessoas falam que é o presidente Bolsonaro, não, hoje quem mais atenta contra a Constituição no Brasil é a casa que tem a obrigação de defendê-la. Então eu fui às ruas ontem sim, como aqui em Friburgo, à tarde as ruas estavam lotadas, para dizer ao ministro Alexandre de Moraes que ele se comporte como ministro, não como sujeito. E aos demais ministros, vocês têm que acordar, vocês não são donos do Brasil não, vocês são servidores públicos, são pagos muito bem, através dos nossos impostos, e vocês têm que respeitar. Eu espero que depois de ontem, que muita gente foi para a rua, não foi porque era a favor ou contra Bolsonaro, foi contra essa arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal, que não está merecendo esse nome. Eu tenho o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas um Supremo Tribunal Federal que defenda a Constituição, não essa composição atual que parece que não tem essa preocupação. E esse ministro, metido a xerife, toma jeito, ministro. Ou vai prender todo mundo que não está gostando do seu método de trabalho. Aí não vai ter cadeia que aguente para você prender todo mundo, não. Você que tem que mudar. Eu sei que tem alguns que estão se excedendo, falam demais, mas se as pessoas estão se excedendo, você está se excedendo também, Alexandre de Moraes. Você não é esse xerife que você está pensando, não. Só falta agora você botar uma estrela de lata no peito mas na rua você não vai, você não tem coragem para ir, né? E eu não quero que as pessoas te agredam, não, que não tem que se agredir ninguém. Tem que ir na rua como foi ontem, de forma pacífica e ordeira. Ninguém tem que ameaçar, agredir ninguém, não. Mas você não tem coragem, que você vai se envergonhar e olhar a cara de desprezo que o povo vai olhar para você. Tá bom? Fica esse recado a todos os 10 ministros. Vocês têm que respeitar a população, vocês têm que respeitar a Constituição. E Alexandre de Moraes, você como xerife, é um xerife muito chinfrim, tá bom? Bem, já disse o que eu gostaria de dizer, vamos então ao tema da noite. Como eu disse a vocês, seguro. Será que sei tudo sobre eles? Ou não preciso deles? E para conversar com vocês sobre esse tema, estou recebendo Jonas Bier Fernandes, que é um corretor de seguro com formação em gerenciamento de risco e regulação de sinistro, que eu agradeço pela vinda no programa. Ele está vindo de Lumiar, que ele mora em Lumiar. Então, agradeço a sua vinda, obrigado por estar aqui comigo. Uma boa noite e até linha para você dar a sua cordial boa noite também. Boa noite, Modesto. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras. Eu sinto muito honrado, Modesto, de estar aqui com você, sentado aqui nesse sofá para esse nosso bate-papo, um local que, né, você tem sempre, certamente, pela qualidade do seu trabalho, recebe diversas personalidades, né, que muito contribuem com todos nós como cidadãos. É um tema realmente bastante empolgante, né, quando a gente fala, né, do tema seguros, porque nós temos hoje, a cada dia que se passa, nós temos um órgão no Brasil, que é a SUSEP, que é um órgão regulador e normatizador, e eles têm avançado bastante
nesse processo, onde diversos ramos de seguro, diversos tipos de seguro, a cada dia nós estamos entrando no mercado. Nós vamos falar sobre ele. Mas como é um tema técnico, né? E toda vez que eu falo sobre um tema técnico, eu acho importante que o entrevistado fale um pouco sobre a formação e sobre o currículo dele, para mostrar às pessoas que quem está falando com eles é uma pessoa que tem qualidade para tal. Então, fale um pouco sobre a sua formação na área e o seu currículo. Perfeito. Modesto, eu sou Jonas Bier Fernandes, eu tenho 51 anos de idade e sou formado no ramo de seguros pela Fundação Nacional Escola de Seguros, a FENANSEG, e também isso no ano de 99 e 2000, e em 2001 e 2002 eu fiz, que é como uma especialização dentro do próprio ramo, que aí você sai um pouco da área de mercado, né, que é o corretor de seguros, da área mercado comercial, e você vai mais para as entrelinhas, né, que aí o gerenciamento de risco e a regulação de sinistro, que o gerenciamento de risco é onde você faz a apuração para você adequar o seguro ao segurado, né? Saber do segurado aquilo exatamente que ele precisa e qual é a necessidade dele. E a regulação do sinistro é o momento do fato. Realmente acontece, e aí você tem a capacidade de orientar o segurado e de auxiliá-lo, né, neste processo até o momento da indenização. E já estou no mercado, né, comecei atuando com pessoa física, nesse momento de formação, e em 2007 eu fundei a Jonas Bier Corretora de Seguros, né, e estamos hoje aí no mercado, e temos, no ano passado, por exemplo, né, com o nosso trabalho, nós fomos considerados a segunda melhor corretora de seguros do estado do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa. E você falou duas coisas importantes. Você não vende seguro, você gerencia risco, ou seja, você diz para o seu cliente qual é a melhor opção para ele, e se houver o sinistro, você ajuda a dar entrada nos documentos, em tudo que é necessário para receber a sua... que eu não chamo de indenização, né? O nome que vocês chamam, eu não lembro agora. Receber o seguro. A gente, né, utiliza no mercado, a gente fala na linguagem segurez, né? A gente é engraçado. O que o segurado paga, ele paga, a gente chama de prêmio. Isso. É o que ele paga. É o prêmio, paga. O prêmio é o que o segurado paga. É isso. Enquanto nós estamos acostumados que prêmio é algo que a gente recebe. Né? No seguro não é isso. No seguro, o prêmio do seguro é o valor que ele paga pelo seguro. E a indenização, né, que é o valor que o segurado recebe. Né? E isso tem um nome que vocês costumam chamar? Não, é indenização mesmo. É indenização. Vamos lá agora, vamos entrar no ramo de seguro. Nós sabemos que em alguns países do mundo, notadamente os Estados Unidos, a utilização de seguro é muito comum. E pelo que sei, isso ainda não acontece no Brasil. De qualquer forma, a área de seguro tem alguma representatividade em relação ao PIB, digamos. Hoje a área de seguro já tem representatividade em relação ao PIB, que é o nosso produto interno bruto, para quem não sabe, quer dizer, é tudo que é produzido no país em determinado período, né? Costuma-se falar PIB anual, por exemplo, de 2020, tudo que o Brasil produziu na área industrial, agrícola, de serviços. E aí eu vou perguntar a você, hoje o seguro no Brasil já é relevante em relação ao PIB? O setor de seguro vem crescendo? Que tipo de seguro são mais usados? Como é que você poderia falar um pouco sobre isso? Ô Modesto, nós costumamos, né, tratar, né, de uma forma interna, a gente trata como a indústria do seguro, né, pela relevância que esse setor tem adquirido, né, dentro do nosso mercado brasileiro. Hoje, o setor de seguros ele representa, fechou 2020 com uma representatividade de 6,7% do nosso PIB. Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Né? Tá à frente de muitas áreas de serviços aí bastante comuns, né?
hoje desponta e assim, quando eu falo desponta com uma grande relevância e sem contar, Modesto, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? 2020, por exemplo, basicamente todos os setores tiveram uma refração, quase todos os setores. E o setor de seguros, ele cresceu 3,5% no ano 2020. Esse ano nós estamos agora em setembro, início de setembro, e ele já vem com um crescimento em torno de 4,7%. Ou seja, então o mercado está crescendo bastante no Brasil. O mercado de seguros continua sendo um mercado aquecido, né? E o que, né, um pouco nisso, por quê? Eu acho que isso tudo é por causa da credibilidade. Cresce devido à credibilidade. A apuração do dia 31 de julho de 2021, no momento pandêmico, foi-se indenizado em torno de 4,3 bilhões de reais em sinistros de morte por Covid. Né? E sem contar, Modesto, quando eu falo de credibilidade, que é algo que se batalha muito para se conquistar, a cobertura por Covid, assim que decreta no mundo pandemia, ele é cláusula exclusa dos seguros. E as seguradoras entenderam que, pelo momento, mesmo ela tendo o direito de não indenizar, elas iriam indenizar todas as mortes por Covid. E assim foi feito. Que tipo de seguros ainda continuam sendo... Não é o tipo de seguro que a gente vai abordar muito, não, mas qual é o tipo de seguro mais comum que continua sendo feito no Brasil? Ô, Modesto, o seguro mais comum no Brasil, mais popular no Brasil, é o seguro de automóvel. Né? É o seguro mais popular. O brasileiro tem uma verdadeira paixão pelo automóvel. Consequentemente, ele tem mais preocupação em protegê-lo. Ou seja, então é o seguro mais comum é automóvel. O mais comum hoje é automóvel e, Modesto, voltando um pouco, quando a gente fala de crescimento, hoje, no Brasil, o veículo segurável, ele vai até 20 anos de uso. Né? Você pode hoje... porque isso não era assim, não. Em outros tempos era um tempo menor, né? Era um tempo menor. Então, hoje, até 20 anos, um veículo com até 20 anos de uso, em boas condições, você consegue assegurá-lo, né? Ou seja, fazer um seguro, contratar um seguro para protegê-lo. E nós temos hoje somente 38% da nossa frota segurada. Olha o tamanho que isso ainda pode chegar. Faltam praticamente 2/3 para ser segurado, né? Exato. Agora, vamos lá. Uma das razões alegadas por muita gente para não fazer seguro é que eles são muito caros. Eu lembro que no passado realmente era muito caro, né? Mas isso hoje realmente é um fato ou já não é bem assim? O mercado de seguro, talvez pelo tamanho que está crescendo e com isso, claro, está aumentando em escala, tende a baixar o valor do bendito prêmio, né? É isso que está acontecendo? Porque muita gente, eu cansei de ouvir quando era novo, principalmente, não, seguro é um troço muito caro, é só para quem é muito rico. Não, Modesto. A cada ano que passa, você tem um melhor ajuste, né? Por quê? Tudo é feito, os seguros, na verdade, na ponta para precificar, tem um profissional que a gente, né, tem um reconhecimento muito grande por ele, que são os atuários, né? Que são tudo em cima de estatística, né? Alguns seguros, né, por exemplo, o automóvel, ele precifica por região, por quem conduz, né, a atividade que ele exerce com o veículo, ou se ele vai pelo trabalho, ou se tem condutor mais jovem, se não tem, se é casado. Ou seja, monta-se um perfil e aí se precifica, né? O carro em si, ele tem, claro, peso no valor, mas nem tanto, né? Então, assim que é feito, não é algo tão caro. Os demais seguros, de um modo geral, Modesto, eles são mais lineares, eu diria, em termos de preço. Quando você vai fazer um seguro de uma casa, por exemplo, exceto aquela que está próximo a uma encosta, né, que está mais exposta a um risco de danos da natureza, por exemplo, né?
um local propício a um alagamento. De um modo geral, o valor que você pagaria por uma casa de R$1 milhão em Nova Friburgo seria o mesmo valor de uma casa de R$1 milhão em Macaé, ou na Barra da Tijuca, né? Ou em qualquer outra região do país. Por quê? O seguro do residencial, ele é... Não vamos chegar a falar bem dele, tá? Uhum. Mas então você está me dizendo que hoje tem uma vantagem que eu fico imaginando os profissionais do passado não tinham, né? Que hoje você, quando faz você vai contratar uma pólice, você responde um super questionário, e hoje tem a chamada inteligência artificial, que certamente toda seguradora já usa, né? Joga aqueles dados ali dentro e a inteligência artificial deve fazer uma arruaça, né? Porque tem uma capacidade enorme de trabalhar com números, né? Antigamente, a análise que era feita na munheca, eu agora acredito que toda seguradora deva usar a inteligência artificial, que são o quê? Robustas máquinas com muitas informações para fazer isso que você está falando, por exemplo, aí, esse risco, né? Se, no caso do automóvel, se é um jovem que conduz ou uma pessoa de mais idade, se é uma pessoa, a área que a pessoa normalmente guarda o carro é coberta, não é coberta, se a área tem mais roubo, tem menos roubo, né? Isso tudo é levado em conta, né? Tudo, Modesto, tudo isso. Claro, nossa, a tecnologia, ela facilitou muito a nossa vida como profissional, né? Antes, quando eu iniciei no seguro, Modesto... Que tem 20 anos. Isso, 20 anos. Para você ver, foi ontem, né? Nós trabalhávamos ia fazer o seguro de um carro, por exemplo, era até interessante. Você tinha uma tabela, que era o valor do carro, todos os carros tinham pela tabela, ou a FIP ou a Molicar, né, que era a referência do veículo. Você tinha aquele valor, e aí você tinha as regiões, né, que chamava LOC, né, que é localização, né, do risco, para saber se aquele risco, se tinha muito roubo, muito furto, algumas regiões já taxadas, né? E aí você tinha que ir para tudo, para calculadora, e você agravar ou dar desconto e chegar a um preço que no seguro você tem o prêmio líquido, que é o prêmio, que é o valor do seguro sem a carga tributária. Porque essa carga tributária, ela é repassada para o consumidor. Claro. Né? Imposto, quem paga... Quem paga é o consumidor. Por isso que eu dei uma bronca no Supremo, que quem paga o salário deles somos nós. Exatamente. Ele já é recolhido de imediato. Você paga já ali. E isso vem tudo discriminado na apólice. E você tinha, na época, ainda tinha o custo de apólice, que o consumidor ainda pagava aquele papel que ele recebia na casa dele, né? Era pago. E você tinha que fazer esse cálculo todo para chegar no preço. E aí você colocar. Hoje, né, todas as seguradoras têm os sistemas que você acessa lá. Você está, por exemplo, interagindo com o seu cliente. Você faz as perguntas e joga no sistema, como você falou. A inteligência, na hora, ela já pega todo esse universo e precifica. É aquela famosa história, né? Você enfia porco de um lado e já sai linguiça do outro. Exatamente. Já estamos na hora do primeiro intervalo, né, Marconinho? Então vamos para o primeiro intervalo, conversando hoje com Jonas Bier Fernandes, não posso trocar o nome. Apesar que eu te chamo sempre de Jonas Bier, né? É o problema do nome, né? O hábito faz a boca torta. Voltamos dentro de um minuto, tá bom? Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Estamos retornando, conversando hoje com o Jonas Biar Fernandes sobre a questão do seguro. Agora tem outra questão também que muita gente utiliza para tentar evitar o seguro. É aquela história que você já disse que, por exemplo, esse ano se pagou de indenização por conta da pandemia foi uma grana. Mas tem muita gente que ainda acha que a seguradora, ocorre sinistro, a seguradora arranja uma desculpa para não cobri-lo, né? O que tem verdade dessa afirmação? Será que o seguro, quando foi a apólice foi, digamos, vendida, né? Faltou esse gerenciamento de risco? Ou será que a seguradora que não gosta de pagar mesmo? O que você pode dizer para quem está olhando do outro lado da telinha e que acha que seguradora não gosta de pagar seguro? Modesto, eu só vou responder até aqui, assim, mais até de frente. Todo seguro, a seguradora tem uma premissa que é a da boa-fé. É o princípio da boa-fé, né? É o princípio da boa-fé. E o que falta, na maioria das vezes, é o erro no gerenciamento. O erro na famosa entrevista. Um corretor de seguros, ele precisa entrevistar bem o segurado. Ele precisa levantar as necessidades dele para que ele coloque o produto adequado. Porque muitas negativas de indenização, né, elas, ou melhor, as negativas acontecem, Modesto, por conflitos de informações. Porque quando é o princípio da boa-fé, a seguradora diz o seguinte: eu vou te perguntar e você vai me responder. Em cima disto, eu vou te dizer o preço que eu cobro para garantir, né, aquilo que você almeja, né, que pode ser ou a vida, ou um bem, né, ou um futuro, como uma previdência privada, por exemplo, né? E aí, às vezes a pergunta não é bem feita, e às vezes tem aquele profissional que imagina o seguinte, que quer adivinhar o que o segurado quer, ou adivinhar a resposta que ele deveria dar. E aí acaba que na hora que acontece o sinistro, cabe à seguradora buscar as informações, se aquilo está de acordo com o que foi respondido na contratação. Quando há um desacordo, na maioria das vezes ela delega uma sindicância. E aí uma pessoa vai fazer, um profissional vai fazer uma sindicância para ver se isso está de acordo, ou se houve simplesmente ali uma confusão, e para sanar. Havendo um desacordo, ela diz, olha, simplesmente eu não vou pagar por base na sindicância e o que você me diz não condiz com a realidade. Eu vou te dar um exemplo muito prático e que acontece com muita frequência. Eu vou fazer que é o que mais acontece, que as pessoas mais reclamam às vezes de não ter uma indenização, que é no seguro de automóvel. A pessoa mora, ele trabalha e fica durante os 5 dias da semana no Rio de Janeiro, com o carro no Rio de Janeiro. O final de semana ele vem para Nova Friburgo e fica aqui sábado e domingo. Onde é o local que ele tem que colocar como o risco dele? É no Rio de Janeiro. Porque é lá que ele passa a maior parte do tempo. O garantido que é o carro, ele está muito mais exposto no Rio de Janeiro do que em Nova Friburgo. A pessoa pega e coloca que o local dele é em Nova Friburgo, o risco dele é em Nova Friburgo. E aí há um conflito na hora de indenização e descobre-se que esse carro, na verdade, ele ficava de segunda a sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro ou em outro local que o risco é maior. Então, peque ou erre sempre, ou melhor, acerte para mais, não erre para mais. Pelo que eu estou entendendo aí, você está me dizendo o seguinte: você que quer contratar um seguro, primeiro procure um profissional que entenda de gerenciamento de risco a fundo. Sim. E seja honesto nas respostas. Porque a pessoa pode perguntar, por exemplo, as pessoas que às vezes vão contratar, às vezes acham que pode burlar. Tipo o seguinte, o camarada
mora num local... Aqui, eu te dar um exemplo aqui em Friburgo. A rua Tiradentes fica aqui perto da gente. É uma rua que tem um hábito de alagamento. Nem de alagamento, ali é enchente mesmo, que o rio transborda ali. O camarada mora lá no final da rua e diz na hora de fazer o questionário que não mora no local de risco assim. E o cara que está fazendo o gerenciamento não conhece a rua Tiradentes, aí vai, quando vê, há uma enchente, o carro dele acaba e a seguradora fala assim, peraí, mas você não avisou que morava numa rua que corre risco. Então, pelo que eu estou entendendo, você tem que ter um profissional que seja um bom gerenciador de risco e, ao mesmo tempo, tem que ter muito boa fé, tem que responder verdadeiramente. Não querer dar volta na seguradora, que você não vai dar. Ô Modesto, as seguradoras, como diversos segmentos de mercado, eles estão cada dia mais capacitados. A tecnologia ajuda isso, né? E vai fazer um seguro, seja qual seguro você vai fazer, procure um corretor de seguros. Muitas vezes eu digo para as pessoas o seguinte, ele vai lá e vai contratar o seguro dele lá com o gerente do banco dele. E eu falo muitas vezes, o gerente de banco não é corretor de seguros. Primeiro que o gerente de banco está na sua agência hoje, você continua na sua agência, amanhã ele é transferido para uma outra agência. Ele fez o seu seguro. A hora que você precisa, você vai ter que ficar você tratando com a seguradora, você não tem este profissional que vai te auxiliar do início ao fim, da contratação à indenização. O corretor de seguros, ele é o profissional que vai estar à sua disposição, geralmente 24 horas por dia. Isso que você está falando é comum em agências bancárias, lojas que vendem equipamentos eletrônicos. Tem uma turma danada querendo vender seguro, Loja né? que vende equipamentos eletrônicos, Modesto. Aí você vai comprar um aparelho celular e ele vai dizer para você, não, você paga mais aqui e você tem o seguro do seu aparelho celular. Mas ele não diz para você, por exemplo, que o seu aparelho celular que você comprou por R$3.000, no caso de roubo, se tiver tudo ok, vai te indenizar, que tem uma franquia, que é uma dedução na indenização, sim, ele não de explica. 20%, 30%, 40%, às vezes, eles nunca dizem isso para você. Eu não entro nessa. Agora vamos entrar naquilo que eu falei que era o tema mais do programa, a gente não ficar nesse seguro mais conhecido. A proposta do programa Dura é falar dos tipos de seguro que já são conhecidos, mas não é só falar sobre seguro conhecido, que já falou que é o mais comum em automóvel, mas sobre aqueles que ainda não são tão utilizados, principalmente por desconhecimento da população. No primeiro caso, eu gostaria que você desse exemplo de que tipo de seguros são esses. Não precisa, por enquanto, falar individualmente neles. Mas quais são os seguros hoje que o mercado oferece e que a grande maioria não usa ainda porque nem conhece que eles existem? Ô Modesto, esses seguros, de modo geral, eles estão muito... são seguros de responsabilidade civil. Então, nós vamos entrar um pouco mais nisso. Seguro de responsabilidade civil, os seguros na área de garantia, por exemplo, garantia e responsabilidade de executivos e diretores de empresa, seguros... Aí você fala garantia, explica um pouquinho melhor o que significa isso. Garantia de diretor de empresa. Essa empresa quebrar, alguma coisa assim, ou mau gerenciamento, é isso? Mau gerenciamento, Modesto. Hoje tem o seguro que é chamado DIO, né, uma abreviação, que é o seguro específico para gerentes, diretores, né, donos de empresas, aquele profissional que tem o poder de decisão e muitas vezes ele comete erros gerenciais que causam danos para a empresa que ele trabalha. Não é nem para um terceiro, não. Para a empresa que ele trabalha. Isso causa um prejuízo, num mau gerenciamento. E ele contrata um seguro que indeniza esse mau gerenciamento. Né? E que está dentro, o seguro dentro do ramo dentro da garantia. E o de responsabilidade civil, que ele pode contratar se ele causar, a má gerência dele causar um prejuízo a um terceiro, a um consumidor, por exemplo. Este profissional pode contratar.
E esses seguros, por exemplo, síndicos de condomínio, por exemplo, condomínios, por exemplo, né? Contratar os seguros de responsabilidades, né? Seguros residenciais, Modesto. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre ele. Outros seguros que as pessoas pouco, isso, né, dão atenção para essa contratação. Seguro de proteção de dados. Né? Que agora hoje a gente tem a tal de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Se você deixa vazar um dado e esse dado é mal utilizado, a pessoa vai atrás de você na indenização. Quer dizer, tem um seguro para proteger. Tem um seguro para proteger isso. Se você for alvo de uma ação de alguém, né, que você foi o responsável pelo não proteger os dados que ele te forneceu, ele confiou em você. Tem que fazer um adendo aqui para você que não sabe. Desde 1º de agosto ou 1º de julho, eu não sei exatamente, entrou em vigor essa lei, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso significa o seguinte, que se você mora num condomínio, você tem um cadastro lá na portaria. Se ficar provado que aquele cadastro vazou para um terceiro e esse terceiro faz um mau uso dele, você pode acionar essa legislação. Isso vale, por exemplo, também na administradora do condomínio. Isso vale, por exemplo, na empresa. Você comprou numa empresa de... E vamos lá, telefonia. Você tem seus dados na empresa de telefonia. Se ficar provado que seus dados foram vazados, e eles são mesmo, e te trouxe um prejuízo, tem essa lei para proteger, mas a gente não sabe, que é uma lei que ainda a gente não sabe qual vai ser o comportamento judiciário a respeito, porque praticamente não tem casos ainda julgados, mas é uma lei que vem botar muita gente com a pulga atrás da orelha, aquele negócio de pegar a fichinha, deixar solto em cima do balcão, pode criar um problemão, né? Modesto, pode, e a gente sabe que as leis, a partir do momento que algo, né, um projeto se torna lei, é porque eventos aconteceram. Claro, né? Foram motivados por alguma coisa, né? Exatamente. Então... Eventos aconteceram, né? E como se tornou lei, por quê? Porque houve julgamentos, às vezes, confusos, então precisava de uma lei para normatizar, né? Isso. Agora você estava falando aí, nós estávamos falando do seguro residencial, né? Eu lembro que na nossa conversa telefônica você disse o seguinte, o camarada compra um carro, às vezes carro aí de 50 mil reais, vamos dizer que é um carro de um nível razoável, vai lá e protege o seguro do carro dele, compra uma casa por 800, por R$1 milhão e deixa a casa desprotegida. O que será, por que será que as pessoas ainda usam tão pouco o chamado seguro residencial, quando você deixou claro para mim que era mais importante ele segurar a casa do que o automóvel? É uma questão cultural até, né, Modesto? É uma questão bastante cultural. As pessoas, por não ver, por exemplo, a casa dele ser desmontada e carregada, mas ele vê o carro dele sendo carregado, ou seja, furtado ou roubado. Ele acha que a casa dele não está muito propícia a eventos. Só que, ao contrário do carro, ou de outros ramos, outros seguros, a casa dele está totalmente exposta. Em cima dela está toda a natureza. Ela está exposta a todos os danos da natureza. Há um vendaval, a uma chuva de granizo, né? Ou mesmo um desmoronamento, um alagamento, né? Todos esses eventos, um incêndio, né? Que é muito mais comum do que muita gente mais comum, um incêndio, né? E a perda é gigantesca. A perda é gigantesca. Dentro desse seguro residencial, por exemplo, um vazamento, um cano que a pessoa tem lá embutido e ele começa a vazar. E muitas vezes ele não percebe de imediato, dependendo do ponto que ele está na parede dele ou na coluna, por exemplo, ele começa a mexer com a própria fundação do imóvel. E a pessoa não tem um seguro. E aí quando ele imagina o imóvel dele está todo cheio de trincas, né? Precisa levar muitas vezes até a demolição, porque
houve um dano que ele imediatamente não percebeu e ele não tem um seguro. Ele não pensa, às vezes, ele acha que por a questão do evento do carro de 50 mil que acontece, a casa de 800 mil acontece menos. E aí que está um outro fator. Ele vai fazer um seguro do carro dele de 50 mil, vamos supor, ele vai pagar aí R$ 1.500 por mês do seguro desse carro de 50 mil. Ele vai fazer um seguro para a casa dele de 800 mil, ele deve pagar em torno de menos de R$ 1.000. Olha só, muito mais barato. O quanto, por exemplo, que ele vê que o carro dele é muito mais roubado, por isso o risco é maior, por isso o preço é maior. A casa dele tem menos evento, propício a menos evento, ela tem um preço muito menor. E mesmo assim, muitas pessoas não se atentam de fazer. Isso aí tem improviso dependendo até desses fatores que você está falando. Dependendo do lugar, se ela está, por exemplo, numa área que há risco de alagamento, de inundação, de desmoronamento, esse tem que se preocupar mais ainda. E tem outra questão, por exemplo, se nós estamos falando do risco, muita gente não sabe, mas o incêndio em residência é muito mais comum do que se pensa. O chamado curto-circuito, ainda mais nós brasileiros, que temos mania de dar um jeitinho, né? Aquelas famosas gambiarra, né? Isso aí. Pegar um Benjamin e bota 5, 6 equipamentos ali, a cabeação não está preparada, quando você vê, dá um tiro ali, aí tem uma cortina por perto, pronto, lambeu na cortina. E outra coisa, a gente fica muito pensando que o seguro só cobre se cair tudo, mas existe seguro que, por exemplo, se você tiver um quarto que foi danificado, ele pode cobrir isso. O Modesto, o seguro residencial, ele cobre o dano. Não importa se a casa toda ou num cômodo só. Como todos os seguros, ele cobre o dano, ele ele não tem, por exemplo, dizer ou é tudo ou nada. Não, ou seja, cobre... perda total. Não, exatamente. Não, ele cobre dentro dos danos que foram causados. Dentro do seguro residencial, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante, que as pessoas, às vezes, criaram esse nome, que diz o seguinte, talvez assim um pouco popular, marido de aluguel. Já ouviu falar? Já. Aquele profissional que vai na tua casa... faz tudo. Então, a empresa que conserta isso, desde a chave que quebrou na fechadura até a caixa d'água do banheiro que não está funcionando. Exatamente. Você faz o seguro da sua casa, paga lá, digamos, menos de R$ 1.000 por mês, e aí você tem um serviço que é de assistência 24 horas, que tem tudo isso incluso no serviço de assistência 24 horas. Tem o chaveiro, tem o bombeiro que vai lá, o bombeiro hidráulico, ele tem para consertar o profissional, se for a geladeira, o fogão, a linha branca, de um modo geral, e a linha marrom, né? Que vai de uma geladeira a um ar-condicionado, que tiver até 5 anos de uso, eles vão lá e consertam o teu equipamento. Isso tudo incluso no seguro. A gente tem que lembrar uma coisa, o seguro residencial é tão problemático que o Código Civil de 2002 criou lá no artigo 1346 o seguinte: é obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio e destruição total ou parcial para os condomínios. Ou seja, se o legislador se preocupou que no condomínio pode acontecer, que é o condomínio? O condomínio é um monte de residência. Então, essa preocupação deve ser para qualquer residência, né? Sim. Mas, pelo menos nesse aspecto, como o legislador entendeu que muitas vezes apesar que esse seguro, né, você quiser segurar, por exemplo, o seu imóvel contra roubo dentro do seu imóvel, é outro seguro, né? Sim. Mas contra a destruição, incêndio, destruição total ou parcial, está na lei, e o síndico é obrigado a fazer isso sob o risco. Que nós vamos entrar no próximo detalhe, que é sobre o que eu considero mais relevante nós falarmos hoje, que é o responsabilidade civil. Perfeito. Tá bom? Maravilha. A gente volta dentro de 1 minuto. Peguei você no contrapé, Marconinho? Peguei. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer.
Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Bem, estamos retornando, conversando com o Jonas B. Fernandes sobre seguro. E agora vamos chegar ao, digamos, o seguro que eu considero que hoje o seguro é um dos mais interessantes, que é o de responsabilidade civil. Vamos falar sobre esse seguro especificamente, Jonas. Modesto, o seguro de responsabilidade civil, eu acho que todos nós, cidadãos, deveríamos procurar conhecer um pouco, nos inteirar e vir a contratar. Ele é um seguro que vai te proteger, assim, muitas vezes, que o próprio patrimônio que a gente lutou, né, durante uma vida, muitas vezes, para você construí-lo, ser dilapidado, fazendo face a uma ação transitária julgada para reparar um dano, né, que você causou. E todos nós, profissionais, nós estamos propícios a isso. Então, assim, responsabilidade civil, ela é um nome que é bem genérico, ele não trata diretamente o que é exatamente, né, um nome só, uma linha só de ação para a responsabilidade civil. Responsabilidade civil é tudo aquilo que você causa ao outro de forma não intencional. Um prejuízo qualquer, não importa qual a linha, né, por onde levou a esse prejuízo. E assim, e profissionais, né, de diversas áreas, Modesto, deveriam se preocupar muito com isso, que estão muito expostos a isso. E nesses profissionais, assim, eu vou citar alguns, né, aqui, que devem dar uma atenção bem relevante ao seguro civil. Corretor de seguros. Se prova que você fez um gerenciamento errado e deu um prejuízo, a seguradora não pagou? Não pagou por responsabilidade minha, porque eu não colhi a informação correta. Eu sabia, eu era sabedor de que você tinha mudado de endereço ou que a sua casa era num determinado lugar e eu deixei isso, eu fui, digamos, tanto conivente, né? Conivente nem tanto, porque conivente teria que ser apoio das duas partes, mas não informei para você, segurado, que isso era relevante no teu seguro. Seja, você omitiu uma informação... Eu omiti uma informação que eu não deveria. Isso causou um prejuízo ao segurado, a seguradora não pagou e você... Ele vai te acionar vai e você vai para eu responder por esse prejuízo. Então, médicos, olha, hoje que a gente vê, né, ações, né, contra médicos, ele não errou intencionalmente, mas todos nós somos humanos. Pode ter errado no diagnóstico. No diagnóstico, né? A pessoa ficou paraplégica, morreu. O cirurgião, o médico que trabalha, por exemplo, que assina laudos de laboratório, por exemplo, é uma responsabilidade gigante, uma assinatura em um laudo, né, de um exame que foi feito, né? Isso tem deve se preocupar, enfermeiros, né, advogados. Aí você imagina, mas advogado, sim, muitos advogados, porque por um erro qualquer, alguma coisa, uma ação. Ele perdeu um prazo numa ação. Perdeu um prazo, ou ele perdeu uma ação e provou que foi incapacidade dele, por exemplo, que a ação que a pessoa foi derrotada em uma ação. Vai responder. Engenheiros, né? Deve dar atenção muito grande a isso. Engenheiros, arquitetos. Né? Eu sou engenheiro, por exemplo, eu assino uma anotação de responsabilidade técnica. Exatamente. Afirmando uma coisa. Exato. E acontece uma coisa que eu disse que não ia acontecer, dei prejuízo ao terceiro, esse terceiro vai me acionar e eu vou ser obrigado a pagar. Por isso que eu falei que pode acabar com a vida do patrimônio. Jornalista, eu como jornalista dou informação que não é verdade, a pessoa me aciona, eu sou obrigado a indenizar. Exatamente.
Tá? E esse seguro cobre isso. Esse seguro é exatamente para isso. É um seguro de responsabilidade Nós estamos civil. falando de condomínio, o síndico. O síndico. Que o síndico, por exemplo, tem a obrigação de fazer esse seguro. Não fez o seguro, o prédio caiu e não tem cobertura. Exato, o Modesto. Ele vai ter que pagar do bolso dele. Vai ter que pagar. Fez o seguro da sua casa, junto com o seguro da casa, coloca o de responsabilidade civil. Por quê? Se o seu filho jogou uma pedra e acertou alguém na rua, é sua responsabilidade. Isso é responsabilidade civil. O próprio condomínio, ele é obrigado a fazer esse seguro aí Sim. de incêndio e destruição. Mas ele deve fazer um seguro de responsabilidade civil, por exemplo, na fachada caiu um revestimento em cima de alguém. Em cima de alguém. Se for em cima de um carro, ótimo, é só um material. Mas se for em cima de uma pessoa, Pode até matar. pode. Ou causar um dano irreversível. Pode. Né? E aí tem que fazer face a isso. Você está vendo que ele é tão amplo. O seguro de responsabilidade civil, ô Modesto, no início, por exemplo, cursando, né, o curso de corretor de seguros, eu tive um professor que, na época, ele trabalhava na Bradesco, chamado Sérgio Narciso, lembram do nome dele, que era catedrático. Foi uma pessoa, assim, que eu adorei, eu passei a gostar tanto desse seguro de responsabilidade civil, acho assim, porque é aquilo, né? Você tem um bom professor, você passa a gostar da matéria, né? Eu fiz engenharia principalmente porque eu tive um ótimo professor de física. Exato. E eu procurei e procuro cada vez me inteirar no seguro de responsabilidade civil, sempre muito em função desse professor que eu agradeço até hoje, né? Por ter me prestado esse grande serviço. Você está falando, nós estamos falando de responsabilidade civil, por exemplo, você bateu o carro, houve uma batida, aí seu seguro vai cobrir os danos do veículo. Mas se alguém está lá dentro ferido, o seguro não vai, e saiu a pessoa, teve um problema qualquer, ficou paraplégica. Se você tiver um seguro de responsabilidade civil, está coberto. Se não tiver, o seguro do carro só não cobre. Não né? cobre. Uma coisa aí vem no gerenciamento, no profissional que está cuidando desse seguro, que está conversando com esse segurado, explicando a ele, é dizer exatamente para ele, porque acaba que se compõe, mas ele pode ser dividido. Uma coisa é o seguro para o carro, e outra coisa é para o motorista, responsabilidade do motorista. Responsabilidade do motorista. Depois é a responsabilidade. De um modo geral, Modesto, como durante alguns anos aconteceu muitos eventos onde a pessoa fazia o seguro só para o carro e não fazia de responsabilidade, a SUSEP, vendo que isso gerava uma montoeira de ações, ela juntou isso. Aí fazia o seguro do carro e colocou um valor mínimo que ele teria que contratar obrigatoriamente para a responsabilidade Ou seja, civil. hoje o seguro do carro já tem isso? Tem, só que agora já mudou novamente. Agora, como toda uma conscientização coletiva, todo mundo muito mais consciente dos seus deveres e dos seus direitos, ela novamente, né, já de um tempinho para cá, deixou isso a critério do segurado. Ele que escolhe. Ele é que escolhe. Por isso, o profissional, corretor de seguros, que está fazendo um seguro, ele precisa ser muito claro com o segurado, explicar para ele: olha, meu amigo, você tem um carro e vamos fazer uma coisa, você sabia o que é a responsabilidade civil se você bater no outro carro, está na responsabilidade? Contrata. Você está falando, por exemplo, você pega um camarada, contrata um bombeiro hidráulico para fazer um serviço na sua casa. Esse bombeiro hidráulico faz, a sua casa tem um alagamento danado, tem um prejuízo, queimou um monte de coisa. Você vai acionar esse profissional. Se ele não tiver, ele é um profissional, um bombeiro, né? Profissional que a princípio, às vezes você pagou ele R$1.000, ele te dá um prejuízo de R$10.000. Se ele não tiver um seguro desse, ele vai ter que pagar do bolso dele. Vai pagar do bolso dele. Ô, Modesto... Então, o seguro de responsabilidade civil, eu entendo que ele é tão importante que ele é para cobrir qualquer prestação de serviço, qualquer risco. Em verdade, ele é tão amplo, né? Que eu nem sei como é que hoje um profissional... porque a gente tem que lembrar que no passado as pessoas não tinham o hábito de acionar. Mas hoje o pessoal está esperto. Sim, hoje o povo está muito mais consciente dos seus deveres e dos Qualquer seus direitos. uma coisa. Eu, por exemplo, a minha esposa
teve uma empresa aí, eu vou falar o nome da empresa, que está em ação, não tem problema. A Vivo bloqueou a linha dela, a minha esposa, e a linha estava paga, minha esposa não conversou, está na justiça, meteu ela na justiça. Sim. Se fosse há 10 anos não faria isso, mas hoje faz. Hoje faz. Hoje faz. Nós estamos aí chegando no final já, mas agora tem uma coisa que a gente fala de seguro e responsabilidade civil. Pode parecer que ele é muito complexo, né? Porque, como você vê, é uma área tão vasta, né? Aí eu fico perguntando, como é que se comporta a seguradora em relação ao segurado, que é... Vamos lá. Eu vou falar desse bombeiro hidráulico, que foi lá, fez uma reforma no teu banheiro estourou a tubulação, inundou na sala, queimou equipamento, televisão, computador, o cara teve de R$12.000 e o cara não tem muita instrução. Aí, como é que se comporta a seguradora nessa hora? Deixa para lá o cara se virar ou a seguradora procura dar um suporte a esse segurado? Tipo o seguinte, bom, se ele perder a ação, eu me dano também. Modesto, isso é a pergunta sua fantástica, tá? Porque o que é muito interessante no seguro de responsabilidade civil é que a seguradora, ela é a parte mais interessada. Em que você não seja punido. Que você não seja punido. Então, ela tem todo um corpo jurídico para te auxiliar. Quando existe uma ação, né, aconteceu, eu recebi um comunicado, né, que está movendo uma ação contra mim. E aí, imediatamente, eu comunico à minha seguradora que existe uma ação. O primeiro movimento da seguradora, a seguradora faz, ela vai procurar conciliar as partes e ela indenizar. Para ela é muito melhor isso não ir às vias de fato. Se ela conseguir um acordo, e ela que vai costurar esse acordo, a seguradora vai, pega as duas partes, ouve as duas partes, e ela chegou o acordo, ela indeniza e pronto. Entendeu? Deixa o cliente satisfeito. O cliente ficou satisfeito, o segurado também, porque preservou o patrimônio dele, né? Ele não teve que dispor para poder indenizar, e não teve um dispêndio de um processo arrastado. Que tem honorários advogativos. Vários honorários, aquela coisa. Custa processuais. Então, o seguro de responsabilidade civil ainda tem mais esse suporte, né? Não só a garantia que, se ele causar um dano involuntário, ele vai ter protegido, claro, dentro da importância, que ele pode contratar 10, 20, 100, 1 milhão, dependendo da exposição dele, sei. né? Ele vai ter essa proteção, ainda vai ter um corpo jurídico interessado que vai auxiliá-lo em uma eventual ação, né? Mas tem uma coisa importante aí, que a gente está nos últimos 3 minutos, mas eu acho importante você responder. Esse seguro é um seguro que protege, digamos... o profissional protege todo mundo que o contrate, contra danos contra terceiros. Mas e quando entra a má-fé? Ou seja, um ato criminoso? Como é que a seguradora se faz nessa época? Imagina um camarada, por exemplo, que tem um seguro de responsabilidade civil, bateu o carro, machucou alguém e ele estava embriagado. Como é que fica nessa hora? Como você falou, a má-fé, Modesto... Eu não vou nem dizer má-fé, né? Porque de repente o cara... Mas um cara que está bêbado e dirige está se expondo, né? Está se expondo. A seguradora tem o direito de não indenizar. Se for provado, cabe à seguradora provar. Ela precisa, para ela negar uma indenização, ela tem que provar por que ela não está pagando. Uhum. Ela precisa ter um laudo toxicológico, provando que ele estava sob efeito, né, de álcool, drogas, o que for. E aí sim, ela embasado nisso, ela não indeniza. Não vai indenizar. Mas ela não, a seguradora, Modesto, ela não nega porque ela quer negar, não. Todo o seguro que nós fazemos, existe um fundo mutualismo, que tudo que a gente contrata, ela faz uma reserva técnica, ela é obrigada a fazer isso. Como o depósito compulsório do banco. Bem, Jonas, chegamos aí no minuto 59.
Está na hora de nós irmos embora. Esse assunto dá para discutir mais, tem muito mais que falar sobre ele, mas o programa tem 1 hora. Marconinho, obrigado mais uma vez. Jonas, seu minuto para falar com o nosso telespectador. Zé Modesto, primeiro agradecer a você a oportunidade de estar aqui, falando de um tema que eu, não só por atuar no mercado, mas que considero de extrema relevância para a população. Gostaria de agradecer, né, aos telespectadores, né, que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa e apresentar para ele esse tema, despertar um pouco a curiosidade dele, para que ele, né, vá se informar melhor e, né, que ao despertar esse interesse, procure um corretor de seguros para que ele se informe a respeito, porque é o profissional que é capacitado. Se eu quero fazer uma cirurgia, eu vou procurar um cirurgião. De preferência, o melhor possível. O melhor possível. Se eu vou fazer uma construção, eu vou procurar um engenheiro. De preferência, o melhor possível. O melhor possível. Se eu vou fazer um seguro, procuro um corretor de seguros, o melhor possível. Entendeu? Se informe, seja curioso, tire dúvidas. E não fique presa àquele mais barato só pelo preço. Não compre preço, compre serviços. Compre serviços. Né? Muito obrigado. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês. Quem disse foi Stelios Hagianou. Ele é um empresário cipriota grego. Ele diz o seguinte: se você pensa que segurança custa caro, experimente um acidente. Se você pensa que segurança custa caro, experimente um acidente. É isso aqui, é a questão do seguro, né? Seguro é caro, até que um dia pode vir um acidente. Aí vai descobrir o que é caro mesmo, né? Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.